A sessão de abertura da Comissão de Direitos Humanos quase precisou de intervenção militar, Luciana. O deputado Jair Bolsonaro, que é membro suplente, sentou-se ao lado do presidente Marco Feliciano na mesa. Ele já havia discutido com manifestantes antes da abertura. O fato de sentar-se ao lado de Marco Feliciano foi considerado como uma afronta. Como conhecemos Bolsonaro, era esta a intenção. Entra em campo Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, questionava a legitimidade de Feliciano e se recusava a chamá-lo de presidente, chamando-o apenas de pastor. Feliciano não deixou por menos e caçou a palavra de Érica. Pronto, aumentou a tensão. Aí já viu. Nilmário de Miranda, do PT de Minas Gerais, aproximou-se do presidente e deu um soco na mesa. Logo após, mais tensão. Jair Bolsonaro e Domingos Dutra começaram uma calorosa discussão e quase se pegaram no tapa. Enfim, o tumulto generalizado, a maior baixaria. Se eu tivesse lá, chamaria o exército. As imagens são deprimentes, Luciana. Então concluímos que no Brasil, reunião onde tem políticos, no final vira Brasil mesmo. Enfim, teve de tudo na Comissão de Direitos Humanos, menos direitos humanos. Onde é que vamos parar? Desse jeito não tem jeito. É com você, Luciana. Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Oferecimento. Olá, amigos ouvintes. Hoje resolvi refletir sobre dever e não dever. Eu ouvia de meus avós a velha frase: quem não deve não teme. Sou contra aqueles que se dedicam a bisbilhotar a vida alheia. Mas o que os políticos brasileiros precisam entender é que a vida pessoal deles é uma, porém, como político, eles perdem totalmente a individualidade. Mas no Brasil está acontecendo exatamente o contrário. Travestem-se de bandidos, deixam emergir a verdadeira personalidade, desviando, promovendo as maiores falcatruas e não aceitam ser investigados. Ora, o que esses safados não entendem é que ali eles simplesmente não existem como pessoa. Saiu de casa, entrou no Congresso Nacional, deve incorporar o espírito de milhões de brasileiros. Mas a total ausência de ética e moral não permite. Fui buscar mais informações sobre a polêmica PEC 37. Uma emenda constitucional, ou seja, um projeto de lei que visa mudar a Constituição Federal no que diz respeito ao poder de investigação do Ministério Público. Vamos parar com a balela e sejamos mais diretos. A PEC 37 amordaça sim o Ministério Público. Em São Paulo tramita na Assembleia Legislativa uma PEC que tira dos promotores do Ministério Público o poder de investigar prefeitos, secretários de Estado e deputados estaduais. Está mais do que clara a intenção daqueles que defendem essa aprovação. Note-se que, após o sucesso nas condenações advindas do crime do mensalão, a movimentação dos corruptores tomou corpo e a agitação está ainda maior. Volto a quem não deve não teme. Por que não investir em investigação? No Brasil, nossos impostos estão sendo investidos no enriquecimento ilícito. Faço essa comparação porque aos que defendem que já existe o poder investigativo dos delegados e questionam por que uma investigação paralela. Sejamos novamente bem claros. Todos sabem a que nível chegou a corrupção no Brasil. E, com todo o respeito à classe, sem acusar ninguém, mas levantando apenas uma hipótese, suponhamos que um delegado seja comprado. Pronto, simples assim. Nessa hipótese, sua investigação não estaria em acordo com a tal investigação paralela do Ministério Público. Logo, daria pano para manga. Não precisamos entrar em estudo das leis. A verdade é que sempre funcionou assim. Com o Ministério Público investigando e com a institucionalização da corrupção, fenômeno ocorrido sobretudo nos últimos anos, surge um projeto de lei que tenta diminuir exatamente o poder de investigação do órgão que nunca antes na história deste país puniu tantos safados. O Ministério Público é o principal responsável pelas investigações que têm resultado no afastamento de prefeitos e outros membros da administração pública envolvidos em casos de corrupção. Isso seria apenas uma coincidência? Querem bloquear este poder? Fica claro que esse tal poder de investigação está perturbando o bando que tomou o país de assalto.
logo precisa ser enfraquecido. Promotores de justiça e procuradores da República em todo o país se manifestam contra a PEC 37, sob a alegação de que a proposta exclui o Ministério Público de investigação de caráter criminal e que essa situação poderá gerar impunidade, sobretudo nos casos de corrupção. A aprovação em comissão especial, no mesmo mês em que o Supremo Tribunal Federal encerrava o julgamento de um dos principais escândalos do país, o Mensalão, foi o suficiente para iniciar a polêmica. A PEC foi rapidamente apelidada pela Associação dos Procuradores da República como PEC da Impunidade. Com o Ministério Público podendo investigar, já acontecem verdadeiros absurdos, imagine com a diminuição desse poder. Lembremos da Operação Porto Seguro, aquela famosa do Lulagate, Rosegate, quando 24 horas depois de anunciado, misteriosamente, sem qualquer explicação lógica, teve todas as gravações entre Lula e Rose retiradas do processo sob a alegação de que não tinham nada a ver com o objetivo da investigação. Eram mais de 100 gravações entre Lula e Rose. Ok. Depois dessa, só cantando Nana Neném para fazer o boi dormir, viu? Gostei desse trecho da resposta do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, Alexandre Camanho, para a revista Época. Abre aspas. Eu tenho a convicção de que, nos plenários da Câmara e do Senado, essa tese não vai prosperar. Se isso acontecer, é uma espécie de certidão do descompromisso do Congresso Nacional com a sociedade brasileira. Fecha aspas. Pois bem, a votação na comissão especial foi aprovada com 15 ou 16 votos apenas. E um fato relevante, para que possamos avaliar melhor tudo isso, é que essa comissão estava formada por desafetos do Ministério Público. Agora terá que passar por 2 sessões e mais 2 sessões do Senado. Poderia falar sobre esse assunto durante horas, mas para concluir, resumo um dos itens da cartilha dos totalitaristas, que defende o cerceamento do poder de terceiros. Ou seja, quanto menos poder nos órgãos, mais poder terá o ditador. Como hoje sabemos que um simples telefonema de Brasília muda um depoimento ou altera a versão de um fato em menos de 24 horas, precisamos fortalecer tudo que pode trazer a verdade à tona. Sugiro buscarem na internet uma petição que solicita a não aprovação desta aberração política chamada PEC 37. Defender a mordaça para quem investiga é assinar o atestado de culpabilidade, de desonestidade, de mal intencionado. Esse é o meu recadinho de hoje. Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil.